Eu estou com o meu livro aqui aberto na tela do computador. Obviamente eu tenho o original dele, né? A edição que vocês têm. E vou ler um pouquinho aqui sobre esses aspectos, esses fatores, como para a gente ter uma base de discussão, né? Então nós temos aqui a voz é um aspecto assumido pelo verbo em relação a seu sujeito. Não se trata, portanto, de uma flexão. Aliás, só faz sentido falar em voz se o verbo exprime noção atitudinal e possui transitividade direta ou bitransitiva. Então, o que a gente está falando aí é que a voz verbal, se não me falha a memória, eu acho que a gente já até falou sobre isso. Até numa aula, numa interação online, eu acho que foi isso, numa interação online. Né? Para que haja noção de voz, ou seja, para que haja essa noção de um sujeito cujo referente é agente, paciente ou agente e paciente concomitantemente, ao mesmo tempo, é preciso que o verbo exprima uma semântica de atitude, semântica atitudinal. Então a voz ativa ocorre quando o referente do sujeito é autor de uma certa ação, de um certo de um certo ato praticado por esse referente, pelo referente do sujeito. Aí você diz que o sujeito é agente, voz ativa. Na voz passiva ocorre o inverso, né? O sujeito, o referente do sujeito, passa a sofrer uma ação expressa pela forma verbal sintética ou perifrástica ou locucional. Você chama de voz passiva, né? E na voz reflexiva, né, você tem aí um referente subjetivo, um referente do sujeito que pratica uma ação que recai sobre o objeto que remete ao mesmo referente. Por isso que a gente diz que na voz reflexiva o sujeito e o objeto são correferenciais, são correferentes. Porque quando você diz, por exemplo, aqui no meu livro, os pacientes se pentearam, a ação praticada pelo referente do sujeito, os pacientes, recai sobre os próprios pacientes. A ação de pentear. Daí essa noção de voz reflexiva. Né? Com relação a modos, eu estou aqui também com o livro aberto. Os modos são noções semântico-aspectuais e dizem respeito à perspectiva do enunciador ao expressar os fatos através dos verbos. Né? Então você vê que, embora as aulas tradicionais de português, o modo tradicional de dar aulas de português, falem muito em flexão de modo, a gente não poderia chamar necessariamente de flexão. Eu falo muito disso, às vezes em sala de aula, como morfema de modo e tempo, já que eu não enxergo o tempo como flexão estrito sensu e também não enxergo o modo como flexão estrito sensu. E é por isso que, por exemplo, aqui no exemplo que eu dou no meu livro, na sentença que eu cito do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, meu pai montava a cavalo, você tem um verbo no tempo pretérito imperfeito, no modo indicativo. Né? Mas esse morfema de modo e tempo, que é o vá, não se traduz em qualquer relação gramatical com o pronome sujeito. Já que o morfema de número e pessoa, este sim associado ao pronome sujeito, é zero. Tanto que montava, o verbo do verbo montar, no pretérito imperfeito, modo indicativo, é homônimo, né? Existe uma relação de homonímia com a primeira pessoa do singular. Isso acontece sempre com verbos regulares de primeira conjugação. Eu amava, ele amava, né? Eu brincava, ele brincava. Eu montava, ele montava. Então não existe. O que eu quero dizer é que, isoladamente, o verbo
cantava isoladamente não pode ser associado à primeira ou à terceira pessoa do singular, já que em ambos os casos o morfema de número e pessoa é zero. Por isso que você tem essa homonímia, essa coincidência, essa homonímia perfeita, né? Então não vejo como flexões, estrito senso. Eu vejo como noções semântico-aspectuais, não é? E o mesmo ocorre com o tempo, acabei de dizer isso, né? A categoria tempo, agora eu estou lendo, né? A categoria tempo diz respeito à relação das formas verbais com o espaço temporal em que o fato é referido. No entanto, não existe associação perfeita entre o tempo referido pelo verbo e o tempo cronológico. Muitas vezes é o advérbio, não o verbo, o responsável pela alusão cronológica. Dessa forma, devem-se entender os tempos verbais como referências muito mais aspectuais do que cronológicas, stricto sensu. Aí eu dou até o exemplo dos 3 tipos de pretérito: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Né? São 3 distinções aspectuais. O passado perfeito, ou seja, fatos completamente terminados. O passado imperfeito, isto é, fatos repetitivos, né, para os quais há certa noção de saudosismo. E o pretérito mais que perfeito, que é um passado anterior a um fato também passado. Né?